As nossas Bíblias, no nosso texto áureo, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, não é isso? Um livro onde Deus certamente tem muitas coisas para falar conosco. Eu creio, se nós abrirmos os nossos ouvidos, os nossos corações, Deus certamente continuará falando conosco. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 19, não é isso? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: toda honra, toda glória, todo louvor é para aquele que vive e reina para sempre. Escreve, pois, as coisas que tens visto. Nós já vimos essa parte, mas João, ele viu Jesus Cristo. E as que são, nós estamos estudando as cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e após, a partir do versículo 4, e as que depois destas hão de acontecer. A semana passada nós estudamos a carta à igreja de Esmirna e hoje estaremos estudando a carta à igreja de Pérgamo. Está no capítulo 2 e o versículo 12. E na sua apostila na página 14, eu creio. O versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Irmãos, quando nós perguntamos geralmente às pessoas aqui, irmãos Deus, principalmente nesse país, de onde que elas são, geralmente elas gostam de falar que elas são da capital, sim ou não? Sim. Onde você é? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Salvador, na verdade, talvez no interior, né? Existe alguma coisa interessante sobre a capital, né? A capital, quem mora nela tem um certo prestígio, sim ou não? Até o cheiro da capital às vezes é diferente, né? E essa cidade, Pérgamo, era uma capital da Ásia, não é isso? E ela era uma grande metrópole, muito importante na Ásia Menor. É interessante, irmãos, o que destaca nessa cidade é que essa cidade tinha uma grande biblioteca. Os irmãos que gostam de ler, né? Biblioteca não pode faltar, né, irmãos japoneses? E tinha lá 200 mil volumes. Alguém pensa assim, 200 mil volumes? Não é nada. Não é nada, irmão? 200 mil volumes numa biblioteca? Não é nada, né? Mas escrito à mão, já pensou, irmão Miquel? Livro escrito à mão. Não existia como imprimir. E uma certa vez o rei dessa cidade, de Pérgamo, teve um argumento com o rei do Egito por causa de uma bibliotecária. Imagina. Pessoa, disputar por causa de uma bibliotecária. Vocês não sabem o que é isso, sim ou não? Já viram uma bibliotecária? Já viram? Sim ou não? Os irmãos não sabem o que é uma bibliotecária? Numa biblioteca, né? Geralmente óculos, né? O cabelo preso, não é isso? Sim ou não? Esse é o aspecto de uma bibliotecária, de filme, né? Mas eles disputaram, irmãos, e por causa disso, o rei do Egito ficou tão irado que ele parou de exportar papiros. Vocês não sabem o que é papiro, sim ou não? Os estudantes de teologia aí, o que é papiro? Sim, mas era o quê? Uma planta, né? A planta usada para escrever, usada como papel. Então, não houve outro recurso a este rei de Pérgamo a criar uma coisa chamada o quê? Pergaminho, entendeu? Foi criado nesta cidade o pergaminho. Feito de quê que era feito o pergaminho? Peles de animal. E foi daí que surgiu, né, este
material para se escrever pergaminho, nessa cidade de Pérgamo. Interessante, né? E quando existe uma dificuldade numa área, o que acontece, irmãos? Tem que ser criado uma nova. Talvez se isso não tivesse acontecido, o pergaminho não teria sido criado, não é isso? Então, irmãos, além de ter essa grande biblioteca, também tinha uma grande ou várias universidades. O povo ali gostava de ler. Gostava de ler. E nesta cidade também, sem dúvida, havia muita religiosidade. O que não falta no mundo é religiosidade, sim ou não? Lá havia o templo de Eros Capílulos, né? Ele era um deus da medicina. Imagine, irmãos, essa igreja aqui sem nenhuma cadeira, sem nada, totalmente vazio. Assim era esse templo. E nesse templo eles soltavam umas cobras, pastor Rubio, do templo. E lá ficava escuro. E as pessoas enfermas chegavam ali querendo que fosse tocado pelas cobras, porque assim eles ficariam curados. Que coisa triste, né, irmão? Um templo onde estava cheio de cobra, mas acontecia isso, né? Era como se Deus, né, com letra minúscula, estivesse tocando nessa pessoa quando a cobra tocava nele. Ali também, naquela cidade, havia o templo de Zeus. E também tinha, sem dúvida, o templo do imperador César. Então era uma cidade, como as outras, também muito religiosa, não é isso? Aí diz assim, isto, versículo 12 outra vez, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Os irmãos lembram que a descrição de Jesus Cristo tem a ver com o quê? Todas as vezes que Jesus é descrito, tem a ver com o quê, irmãos? Em Éfeso, Jesus foi descrito com o quê? Com quem? O que ele parecia lá? Alguém lembra? Não lembra? Aquele que estava em meio a 7 estrelas, não é isso? Exatamente. Então, quando nós vemos aqui a descrição de Jesus, é que ele vai falar alguma coisa que tem a ver com aquela descrição. E a descrição dele aqui qual é? É aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que Hebreus 4 e 12 diz? Alguém sabe? Se não sabe, lê, não é? Quem não consegue citar, lê. Hebreus 4 e 12. Quem pode ler, por favor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Está vendo? E aqui ele fala, ele diz, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então a descrição de Jesus Cristo aqui é a descrição daquele que tem o quê? A espada de 2 gumes. E o que é a espada? Comparado à palavra de Deus. É interessante, irmãos, eu falei da outra vez, nós vamos falar outra vez, que é bom recordar, né, irmão Sérgio? Os irmãos sabem o que é uma espada, sim ou não? E gume, alguém sabe o que é um gume? É um corte, né? E essa espada tem 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. E a palavra de Deus é assim, irmãos. A palavra de Deus, de um lado, ela corta para a salvação, não é isso? Corta tudo aquilo que existe que não presta nas nossas vidas, corta o pecado e vai limpando para nos dar salvação. Então, um lado do gume é para nos dar salvação, e o outro lado é o quê? Para condenação. Né? Um lado é para a salvação e o outro lado é para a condenação. Então a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela corta, eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. Ela penetra
no nosso ser e começa a nos convencer do pecado.